Tá gravando, gente. Então, eu sou a Ana, né? Ana Paula, o Tarles é o que estava falando agora, que está coordenando a sessão comigo. Nós dois pertencemos ao CCO, o Grupo de Pesquisa de Conexão de Orações, né? Que está promovendo o evento. Ah, o Bruno apareceu e agora, só não apareceu na foto, né, Bruno? Ai, e eu já perguntei para vocês, acho que vocês estão todos de acordo que a gente siga essa ordem, né? São 4 apresentações. A primeira apresentação da Leila e da Cláudia, a segunda apresentação da Patrícia, da Maria Claudete e do José Rogério. Patrícia e Maria Claudete estão aí, né? A terceira do Tarles e a quarta a minha e a do Bruno. Nós temos 15 minutos com tolerância de 5, né? Então, assim, temos de 15 a 20 minutos. E eu sugeriria que a gente deixasse todas as perguntas para o final. O que vocês acham? Pode ser assim ou não? Se alguém tiver alguma, não sei se alguém que vai apresentar na frente, se vai precisar sair muito antes, que a gente já faria as perguntas, não sei. Podemos fazer do jeito que estamos propondo, a gente faz as apresentações e, ao final, a gente passa as perguntas, né? Você quer falar mais alguma coisa, Tarles? Não, eu só ia também aproveitar, né? Você já até me apresentou também, né? Dizer que a professora Ana, né, atua na UF, né? Isso, de Angra dos Reis. E eu sou o professor Tarles, que atua no Colégio Pedro II. Né? E a gente tem essa parceria, né, com o grupo de pesquisa CCO, né? E a gente quer agradecer desde já a presença de todos vocês, né? E desejar que tenhamos, né, uma excelente apresentação, que esse possa ser um momento bastante proveitoso para as nossas práticas, para os nossos estudos, tá? E sejam sempre muito bem-vindos e bem-vindas aos eventos do CCO. Tá bom? Temos o Rodrigo, que está aí. O Rodrigo vai ser nosso monitor aqui, né, Rodrigo? Rodrigo Gomes. Você tem que falar alguma coisa também, né, Rodrigo? Ou não? Sim. Não, vocês já fizeram já a apresentação do nome do CCO. A única coisa que eu gostaria de destacar é que, para maiores informações sobre a publicação dos trabalhos, né, os trabalhos completos, estão sendo solicitados que depois acesse o site, né, do CCO para os detalhes sobre normas e prazos. Então, como já foi feita a apresentação, que nós temos aí uma boa sessão de comunicação. Tá bem. Outra coisa, a gente podia combinar de alguém avisar quando os 15 minutos forem completados, né? Para quem está apresentando saber que vai ter apenas mais 5. Você pode fazer isso, Rodrigo? Pode ser você, ou Tarles, ou eu. Eu vou ter que sair agora no início da primeira apresentação. Eu estou aqui, mas eu vou me conectar com outras sessões também. Mas é coisa rápida, eu saio e volto. Rodrigo, você quer fazer? Sim, faço. Pode ser? E aí, Rodrigo, como a pessoa que estiver apresentando provavelmente não vai estar olhando o chat, né, eu peço que você faça até essa interferência. Tá bom, gente? A gente combina assim. Não, o Rodrigo abre o microfone e faz essa interferência quando bater, né? Tipo, 15 minutos. Né? A gente faz assim, combina dessa forma. E uma outra questão, né? Pedir que a gente feche a câmera, microfone, né? No momento em que o outro estiver apresentando, para poder não ter aquela falha na conexão. Tá certo? Tá bem, tá bem. Isso mesmo. Muito obrigado. Então, a gente começa com Leila e Cláudia, né? Elas vão apresentar o trabalho Ensino de Orações Condicionais em Livros Didáticos, uma proposta pautada na variação linguística. E aí a gente vai deixar que vocês mesmas se apresentem e podemos, então, já passar a palavra para vocês, né? Vocês já estão prontas? Sim. Então tá bem. Obrigada. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui fazendo essa apresentação junto com a Leila Eli, então. Meu nome é Cláudia Rostes Nichelotto. Sou professora aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul, no extremo oeste de Santa Catarina, em Chapecó. E é um prazer conhecê-los, né, e compartilhar dessa sessão com vocês, então, pessoal. A Leila ela vai estar compartilhando aí a nossa apresentação e ela está com alguns probleminhas de conexão, então é um trabalho em parceria, né, Leila? Qualquer coisa a gente, uma ajuda a outra aí, tá bom? Sim.
Então, pessoal, esse trabalho ele surgiu, né, a partir da dissertação da Leila, de 2019, que ela defendeu aqui no nosso programa de pós-graduação em estudos linguísticos. Eu fui orientadora dela, né? Ela trabalhou com a descrição de orações condicionais, numa amostra de cartas pessoais aqui da região, né? E a partir desse trabalho descritivo, com base de base funcionalista, né, a gente teve a ideia, né, de estender, né, esse conhecimento teórico, né, e descritivo para o ensino de orações, então, na educação básica, né? Então, esse trabalho que a gente está apresentando aqui, ele também é objeto de um texto, né, de um capítulo de livro que vai ser publicado ainda este ano, né, pelo grupo do Prof. Letras aqui de Santa Catarina, mas nós não somos do Prof. Letras, tá bom? A gente entrou como convidadas, né, e como interessadas, né, nessa transposição, né, do assunto para enfim, para auxiliar os docentes, né, na educação básica, então. Então, Leila, pode passar o próximo. Então, a gente organizou 6 partes aí da nossa apresentação, né? As 3 primeiras eu vou apresentar e as 3 últimas a Leila. Então, a primeira é sobre proposta, justificativa e base teórica, é bem sintético, tá, pessoal? Então, a gente queria saber, né, como transpor esse conhecimento, né, das orações subordinadas e como que ele se dava lá na educação básica, na verdade, né? Como que esse assunto das orações subordinadas condicionais, como que ele se apresenta, né? Então, o nosso objetivo é investigar o tratamento dado à abordagem de conectores e orações subordinativas condicionais no português brasileiro e uma coleção de obras didáticas para os anos finais do ensino fundamental, intitulada Singular e Plural, de Baltazar e Goulart, de 2018. Essa coleção de livros didáticos é uma coleção designada, né, para estudantes aí dos anos finais. Ela está na 3ª edição e é uma coleção que foi aprovada pelo Programa Nacional de Livros Didáticos, né, e ainda que vigora até 2022 ainda. Então, é um livro didático que está aí na rua, né, gente, sendo utilizado por muitos docentes, muitos professores, né, inclusive muitas vezes é a única fonte de pesquisa, né, que alguns docentes têm para, enfim, para preparar suas aulas, né? E o que a gente tem percebido é que no ensino da língua portuguesa, né, tem sido privilegiado não só esse conteúdo aí das orações condicionais, mas diversos conteúdos, né, tem sido privilegiado pela norma padrão das estruturas linguísticas consideradas de prestígio, na abordagem da maior parte dos fenômenos linguísticos do português brasileiro, né? Rejeitando a reflexão crítica no emprego das diferentes estruturas gramaticais na interação social. Então, é uma constatação, né, que não é de hoje, né, e, de fato, isso a gente vai ver que acontece com as orações subordinadas condicionais, então. Então, aqui, para esse trabalho, a gente adota os pressupostos teóricos da teoria da variação e mudança, né? Segundo a qual, alguns desses pressupostos, a língua é um sistema heterogêneo e a variação é inerente e condicionada por fatores internos e externos ao sistema linguístico, né? Então, considerando esses pressupostos, né, a gente pretende, então, apresentar uma proposta que leve em consideração, né, toda esse sistema heterogêneo que nós temos, né, e não se paute apenas numa forma, né, embora seja a forma canônica a mais comum, a mais frequente, a mais recorrente, principalmente em dados de fala, né, ela não é a única forma de expressão da condicionalidade no português brasileiro. Então, aí vocês têm breve descrição das orações condicionais, um levantamento que a Leila fez em 2019, mas outros autores já fizeram trabalhos descritivos também, anteriores ao da Leila, inclusive ela cita, né? Então, o que se percebe é que as gramáticas tradicionais, elas definem as construções condicionais e as respectivas locuções conjuntivas adverbiais como aquelas
que possuem uma relação de dependência entre as proposições, oração subordinada e principal, né? Aí o foco é bastante sintático, exclusivamente sintático, né? E frequentemente, né? Ou segundo as gramáticas normativas, elas são encabeçadas exclusivamente pela conjunção se, né? Então aí tem algumas gramáticas normativas que apresentam, né? Embora algumas delas também apresentem variantes aí com relação às conjunções que a encabeçam, né? As gramáticas descritivas, né? Elas conceituam as construções condicionais como aquelas que estabelecem uma relação semântica de causa e consequência, que além da estrutura canônica, né? Que foi expressa lá pelas gramáticas tradicionais, também expressam condicionalidade a partir de diferentes estruturas, né? E essa expressão da condicionalidade, ela se dá segundo motivações sintáticas, claro, semânticas, funcionais e cognitivas. E aí vocês têm alguns exemplos, né, de outras estruturas, então, que podem expressar condicionalidade, né, encabeçadas por se, caso, vai que, contanto que, né, supondo que, estruturas iniciadas com gerúndio, né, entre outras. Então, a Leila pode passar ao próximo. Então, numa perspectiva, né, variacionista de ensino da língua, então, que contempla, né, o uso da língua, o que a gente percebe, né, muitas vezes, que a educação básica, né, a abordagem dessa variação, dessa perspectiva, ela não ela é trabalhada, na verdade, de forma marginal, né, no ensino, né, impossibilitando a prática de discussões reflexivas sobre temas efetivamente variáveis a partir da pluralidade de normas, né? Um dos fatores que corrobora com essa situação é o entendimento de que o tratamento da variação constitui uma cultura do erro, verificada em muitos livros didáticos, né? Então, são citações de Faraco e Faraco Isilis aí. Então, a escola, ela deve ser a instituição norteadora inclusiva da diversidade linguística, não há dúvida disso, né? E o docente, além de atuar na militância contra a discriminação social por meio da linguagem, né, deve proporcionar aos alunos o conhecimento de tantas formas linguísticas, de tantas outras formas linguísticas legítimas utilizadas pela sociedade e propor, munido de instrumental teórico e metodológico, discussões acerca da adequação dos usos da língua conforme o contexto comunicativo e social no qual o estudante está inserido, né? Então, partindo desses pressupostos, né, desse entendimento, então, a gente adota como parâmetro a proposta de ensino de gramática pautada nos 3 eixos, segundo Vieira, em que devemos integrar sempre que possível, né, a reflexão linguística, o eixo 1, aos outros objetivos escolares, quanto ao plano textual, que é o eixo 2, e a complexidade da variação linguística, que é o eixo 3, né? Então, segundo esse entendimento, só para finalizar aqui, já passo a palavra para ti, Leila. O ensino da gramática a partir do eixo da variação, ele envolve o trabalho com fenômenos linguísticos como instâncias de manifestação de normas e variedades. Essa proposta possibilita que os alunos dominem estruturas para além daquelas que eles conhecem quando chegam à escola, isto é, não só as estruturas que pertencem às variedades, né, efetivamente praticadas por indivíduos escolarizados, chamadas cultas, na fala e na escrita, mas também estruturas consideradas típicas da variedade popular e falada, né? Isso permitirá que nas aulas de língua portuguesa os estudantes transitem nos mais variados registros, nas especificidades de gêneros textuais e de modalidade, e ainda sejam capazes de reconhecer os condicionadores da variação em seus usos e mesmo em outros usos prestigiados, né? Então, obrigada aí, Leila.
Bem, então, a partir desses pressupostos, né, que a professora Cláudia apresentou, nós fizemos uma análise das construções condicionais na coleção singular e plural. Então, essa análise se debruçou especificamente nos livros do 8º ano e 9º ano, né, os anos finais do ensino fundamental, porque foram os volumes que apresentaram relação, explicação sobre ou o período composto por subordinação, né, ou especificamente sobre as construções condicionais. Então, aqui no primeiro livro do 8º ano, nós trouxemos a imagem, né, da explicação que o livro apresenta sobre períodos compostos, né, tanto por coordenação quanto por subordinação. Então, o livro ele vai se pautar numa explicação limitada ao critério sintático, né, porque ele vai falar aqui da relação de dependência entre as proposições, né, principal e subordinada, e também pelo critério morfossintático, né, que ele vai apresentar aqui que as orações de período composto por subordinação, elas são encabeçadas, né, por algumas conjunções. E aqui, então, ele não mostra alguns exemplos, né, porque ele dá uma explicação geral para o fenômeno. Então, essa explicação, como a gente pode ver, ela exibe apenas um exemplo isolado, né, tanto para subordinação quanto para coordenação. E a explicação do período composto por subordinação a nível semântico não é dado, né? Então, se vê que as autoras, elas ficam presas à descrição normativa, né, apresentada pela gramática normativa, apresentando um exemplo isolado e não apresentam relação semântica sobre esse tipo de período. Ainda no livro do 8º ano, é apresentada uma atividade, né, para que os alunos construam, né, formem períodos compostos, e a gente pode ver aqui que também é uma atividade bem mecânica, né, fora de um contexto comunicativo, em que o aluno deve fazer a ligação entre o período principal e o período subordinado. Então, na alternativa A, espera-se que o aluno faça a junção com a conjunção prototípica, né, com a conjunção C. Então, aqui no caso, eu viajaria ao mundo todo se eu pudesse, né? O livro ele dá poucas alternativas, né, para os alunos refletirem sobre os períodos compostos e, por exemplo, sobre a construção condicional, porque o livro poderia explorar, nesse caso aqui, as diferentes estruturas condicionais, né? Por exemplo, a construção prototípica de ordem canônica, mas também eu posso ter a ordem inversa, né? Então, eu posso ter eu viajaria ao mundo todo se eu pudesse, ou se eu pudesse, eu viajaria ao mundo todo. Eu também posso fazer a formação do período subordinado com outros tipos de conectores, né? Como dado que, desde que eu pudesse, eu viajaria ao mundo todo. Mas essas alternativas não tão explícitas, né, no livro. Ele restringe muito essas opções. E aí o livro poderia trabalhar, né, a partir desses diferentes conectores, fazer, refletir, discutir se os diferentes conectores que introduzem esse tipo de construção, se muda o aspecto semântico ou pragmático dessa construção, ou se são similares, ou se são sinônimos, né? Explorar esse tipo de questão, mas o livro acaba não fazendo, né, essa discussão. Aqui no livro do 9º ano, já, então,
as autoras vão especificar, né, o que seriam as orações subordinadas adverbiais condicionais. Então, o livro faz uma progressão, né, sobre o conteúdo. Primeiro ele vai tratar de orações compostas, para depois, subordinadas, né, no caso, para depois exemplificar cada tipo. Porém, como a gente pode ver aqui, isso é feito em nem meia página, né, do livro. A explicação sobre orações condicionais está aqui nesse trecho, né, que vocês podem ver, que apresentamos aqui para vocês um print do livro, né? Então, como podemos ver, né, a estrutura condicional é apresentada uma estrutura condicional prototípica aqui na atividade número 1, retirada da tirinha de Calvin, sem qualquer descrição dela e outras estruturas condicionais possíveis. A atividade 1 e 2 focam na identificação isolada da conjunção, ou seja, que conjunção é usada na oração subordinada, né, aqui na frase anterior. Então, o aluno automaticamente vai, né, responder que é a conjunção C, mas isso não demanda uma reflexão ou uma discussão crítica sobre a construção condicional, né, pensando em relacionar aos demais usos das construções condicionais. E a número 3, né, a atividade vai perguntar que sentido essa conjunção expressa. E aí, obviamente, né, é o sentido condicional, porque aqui abaixo eu já tenho a explicação do que seria essa construção condicional, né? Aí, novamente, o livro se pauta no critério formal, sintático, né? Mais 5 minutos. Em que há uma dependência sintática, né, da oração principal com a oração subordinada. E aí o livro vai apresentar algumas opções, né, possibilidades, variações de conjunções e locuções conjuntivas, mas isso não é explorado no livro, né? Só há a menção de que eu posso ter outros conectores, né, que encabecem esse tipo de construção. Bem, e então o que nós percebemos, né, é que o material didático ele poderia então apresentar uma explicação mais detalhada do fenômeno condicional, discorrendo sobre a organização de sua estrutura, como a ordem em que a oração principal e subordinada aparecem, o emprego de tempo e modo verbal em ambas as proposições, indo além da dependência sintática. Né? Então, a partir da nossa análise, nós verificamos que o livro se pauta apenas na dependência sintática e não explora outras questões, né? Como, por exemplo, a ordem das orações, os critérios semânticos e discursivo pragmáticos também, né? Não são explorados. O livro também poderia detalhar os demais usos de conectores condicionais, como desde que, dado que, contanto que e outros, além de explorar a relação semântica entre as proposições. Então, notamos, né, verificamos que o livro fica preso a exercícios classificatórios e desvinculados do uso real da língua, assim como já apontam outros autores, né, em outras análises com outros livros didáticos. Aí, a partir disso, nós propomos algumas atividades didáticas para o trabalho com a variação linguística no uso das construções condicionais. Então, nós seguimos 2 linhas, né? Na primeira, nós pegamos atividades do próprio livro e ampliamos a discussão sobre as construções condicionais. Então, apresentamos algumas propostas que visem discutir melhor os usos condicionais ou discutir de forma mais aprofundada esses usos. E outra linha... Leila, só mais 2 minutinhos, tá? Sim, tá. Por favor. Obrigada. E outra linha em que nós apresentamos outras atividades que não constam no livro, né, pensando em trabalhar com diferentes gêneros textuais.
Então, nós pensamos em trabalhar com filmes, por exemplo, o filme Se Eu Fosse Você, né, em que o aluno teria que assumir o papel do personagem ou discutir responder a pergunta, né, com a expressão "e se eu fosse você", né, pensando em diferentes pessoas ou também em diferentes objetos, né, por exemplo, como o poema de José e André, em que o poema apresenta a discussão "se eu fosse um livro", né? Então, aqui eu vou passar rapidamente, mas a gente apresenta várias propostas que poderiam ser trabalhadas com construções condicionais, né? A partir de uma proposta comunicativa, né? De um contexto comunicativo. Então, as considerações finais, né, nós verificamos que a ausência de explicação reflexiva sobre conectores e orações subordinativas condicionais, já que a estrutura e as conexões entre proposições são descritas exclusivamente de acordo com a concepção de língua das gramáticas normativas, e isso é feito de forma isolada. Então, referente ao conteúdo gramatical, né, na coleção singular e plural encontram-se usos descontextualizados de qualquer função comunicativa e não se baseiam nos usos reais da língua. Então, esses resultados apontam para a emergência de estudos e propostas de atividades que tratam de forma relacionada o ensino das normas e a variação linguística, fazendo com que o estudante reflita sobre a diversidade de usos e as adeque de acordo com as diferentes situações comunicativas. E aí, aqui são as referências. Obrigada. Bom, muito obrigado, então, a Leila e Cláudia pela apresentação. A gente vai deixar, então, os comentários, como a gente combinou, para o final. E a gente agora gostaria, então, de passar, né, para a apresentação da Patrícia e do José. É isso, os conectivos condicionais e contrastivos em livros didáticos dos anos finais do Fundamental, correto? Isso. Pronto? Bem, gente, bom dia a todos, né? Antes de mais nada, assim, um prazer estar participando desse evento. E como o próprio nome fala, conecta agora após a apresentação das nossas colegas, né? Da Leila e da professora Cláudia, eu vi assim, poxa, elas estão lá em Santa Catarina e nós estamos aqui, em Fortaleza. E vamos, sim, uma conexão muito grande de pensamento, de trabalho, né, que vocês vão passar a observar agora, tá certo? Eu vou aqui apresentar, compartilhar o meu slide. Apareceu para vocês? Tá nítido? Sim. Tá sim, Patrícia. Pronto. Então, nosso tema, né, como já foi dito, já falou, são conectivos condicionais e contrastivos entre os didáticos dos anos finais do Fundamental. Mas antes eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Patrícia da Silva Lima, juntamente com meu colega José Rogério Viana, somos professores da rede municipal de Fortaleza e também da rede estadual do Ceará. E concluímos o Prof. Letras na UFC agora em junho de 2021, né, sob a orientação assim, extraordinária da nossa professora Maria Claudete Lima, né, professora doutora da UFC. E nós, né, decidimos exatamente esse nosso trabalho, ele vai fazer parte também, né, de um capítulo, de um artigo, de um livro que vai ser lançado aqui no Prof. Letras, né, Fortaleza. E por que nos levou a este tema? Porque é uma recomendação, né, do ensino de gramática contextualizado a essa recomendação na literatura e nos documentos oficiais que nós já temos, de uma forma especial nos PCNs 98 e a BNCC, né, nossa atualíssima BNCC. Mas, mesmo apesar dessa recomendação, ainda existe um afastamento entre elas, entre essas orientações e a prática nas escolas, né? Nós sabemos, principalmente nós que estamos efetivamente na sala de aula, a gente percebe muito isso, né? Principalmente nos anos finais, fundamentais, estamos em salas de nono ano. E nesse tema, nesse contexto, nós também
pesquisando da abordagem, né, do uso dos conectivos, contrastivos e condicionais nos livros didáticos dos anos fundamentais. Por isso que eu digo a conexão, né, a coincidência em relação à apresentação anterior. Mas o nosso objetivo, realmente, com esse trabalho, é analisar a abordagem dos conectivos nos livros didáticos quanto às recomendações dos documentos oficiais aos eixos de ensino de gramática, tá, apresentados por Vieira. Isso porque nós sabemos que o emprego dos conectivos, ele é um grande valioso, ele é um valioso recurso argumentativo, né? E quanto ao livro, nós sabemos, e concordo plenamente com o que foi dito anteriormente, que o livro ele ainda é, né, apesar de tanto avanço tecnológico que nós temos hoje, ele ainda é um dos principais recursos utilizados, sim, em sala de aula. E, em muitos casos, ainda há situações que ele é o único. Né? Então, em virtude disso, a gente resolveu trabalhar, analisar essa abordagem. Mas aí, o que é que dizem esses documentos oficiais em relação a isso, né, esse assunto? Então, os documentos oficiais, os quais nós trabalhamos, os parâmetros curriculares e a base nacional, né, curricular, nos diz o quê? Que a gramática ela deve ser vista em contexto aliada às práticas discursivas, levando-se em conta os registros, os interlocutores e o propósito comunicativo. E uma citação muito interessante que nós encontramos, essa que está lá nos PCNs, que diz o seguinte, que refletir sobre os fenômenos de linguagem, particularmente os que tocam a questão de variação linguística, combatendo a estigmatização, discriminação e preconceitos relativos ao uso da língua. E nos baseamos, né, neste trabalho em Neves, que nos apresenta a melhor forma, né, que a melhor forma de abordar a gramática é estudando os processos que constituem o texto, no caso, a predicação, a referenciação, modalização e a conexão, né, no nosso caso aqui. E, assim, deixa bem claro que a gramática não se dissocia do texto, nem o texto da gramática. Ainda há uma certa visão, né, de que a gramática deve ser vista, assim, como se fosse algo aleatório, algo separado. Gramática é uma coisa, texto é outra. Ou então, muitas vezes, o texto ele é vamos dizer assim, apenas uma desculpa, uma justificativa para estudar a gramática. Né? Tem um texto e a gente vai ver questões que não levam, né, o aluno a refletir sobre o uso da língua. E no texto, a gramática ela se manifesta como produtora de sentidos, sem tornar-se apenas uma nomenclatura. Eu escuto muito, né, um aluno dizer assim, professor, eu adoro senhora, mas português é muito difícil, tem muitas regras, né? Mas por quê? Porque muitas vezes, durante muito tempo, ele é visto dessa forma. É como, vou ensinar a parte gramatical, então vai ser regra, conceitos, classificação, identificação, e isso realmente, sem levar a funcionalidade disso, torna-se algo até desinteressante para eles. E quanto, assim, nos detivemos muito aos eixos do ensino da gramática de Vieira, porque a Vieira, ela também ela defende esse ensino da gramática. E ela deixa bem claro que esse ensino ele deve ser contextualizado, que esses eixos que ela nos apresenta não devem ser também separados, né, descontextualizados. Eles estão interligados, eles estão conectados, né, nós temos conectados entre si. E ela nos apresenta 3 grandes eixos, né? O eixo 1, que trata da sistematicidade, quando nós temos elementos que permitem a abordagem reflexiva da gramática. Aqui nós temos atividades metalinguísticas e epilinguísticas, que daqui um pouquinho vou mostrar para vocês, né, tratando muito dessa questão que eu acabei de falar, né, de nomenclaturas, de conceitos, de classificações. O eixo 2, que trata da interatividade, vem muito do lado funcional, onde os recursos expressivos na construção do sentido do texto, aqui nós temos atividades funcionais produtivas, e no eixo 3, que trata da heterogeneidade, com instâncias de manifestação de normas variedades, com atividades normativas. Daqui a pouco eu apresento para vocês alguns exemplos delas. E uma citação que sintetiza muito, né, essa nossa visão, dita exatamente por Neves, é que a força de virmos repetindo lições de gramática em que apenas se busca que os alunos saibam os nomes das categorias e das funções,
e a subclassificação delas, vamos tendo como certo que aprender tais noções é aprender gramática. O que leva à conclusão límpida e irrefutável de toda a comunidade, de que estudar gramática é desnecessário, pois tal estudo não leva a nada, e mais que isso é prejudicial, já que cria falsas noções de falsos pressupostos. Enquanto ela for vista dessa forma, né, só com regras, nomenclaturas, muitas vezes, né, eu vou ver isso para quê? Vai fazer parte da minha vida como? E a partir do momento que ele vê que a própria língua dele, a língua portuguesa, e essa parte mesmo gramatical faz parte sim do dia a dia dele, ele começa a ver com os outros olhos e começa a despertar um interesse em estudar. E para esse trabalho, né, nós seguimos 2 etapas. Fizemos uma pesquisa bibliográfica, com leituras e fichamentos sobre o tema. E na etapa 2, nós fizemos a análise da abordagem dos conectivos nos livros didáticos, né, PNLD de 2020. E aqui nós escolhemos 2, né, coleções, que tecendo linguagens, língua portuguesa, e a geração alfa. As 2 referentes aos 8º e 9º anos. Porque exatamente nessas séries, né, que são vistos esses assuntos. E o outro motivo também, o qual foi escolhida essas 2 coleções, é porque elas são as mais utilizadas aqui, né, nas nossas salas de aula. E fizemos essa nossa análise, né, categorizamos, e vimos o que através dos eixos do ensino de gramática da Vieira, como eu já falei, o eixo 1, 2 e o 3, tipos de atividades que nós encontramos nas metalinguísticas, epilinguísticas, produtiva e normativa. Os tipos de conectivos, né, que um conectivo é um tema muito amplo, tivemos que delimitar, então a nossa delimitação é exatamente o contrastivo e condicional, nas séries do ano 8º e 9º anos, e as coleções, como já foi dito aqui, tecendo linguagem, língua portuguesa, e geração alfa, língua portuguesa. E o que nós encontramos nessa análise? Né? Quando nós analisamos esses 4 livros, né, 2 do 8º e 2 do 9º anos, nós não nos detivemos apenas aquela parte gramatical lá do livro, não. A gente fez uma análise geral, assim, muito minuciosa mesmo. E nós encontramos 381 itens de atividades referentes a conectivos. Quando eu falo conectivos aqui, eu falo em geral, né? Sendo que 183 itens estavam na coleção Tecendo Linguagem e 198 itens na geração alfa. Desses 2 tipos, né, dos 2 tipos dos conectivos que nós estudamos, que nós pesquisamos, nós percebemos o quê? Que predominam as atividades referentes aos conectivos contrastivos. Então, foi algo que nos chamou a atenção. Né? Então, referentes a contrastivos, nós tivemos 11,5% de atividades. Em relação aos conectivos condicionais, nós encontramos apenas 3,9%. Tá? Deixando claro que esses 381 itens aqui, né, só relembrando, em relação aos conectivos em geral. Quando nós fomos para esses 2 tipos de conectivos, nós tivemos 59 atividades. Aí 44 referentes aos contrastivos e o restante aos condicionais. E aqui trago para vocês um gráfico que apresenta esse percentual dos eixos, né, os quais eu apresentei a vocês, de Vieira, nas 2 coleções. Né, trabalhando nas 2 coleções, Tecendo Linguagens e Alfa, nós percebemos o quê? Que em relação aos conectivos em geral, predomina o eixo 1. Com as atividades metalinguísticas, que são exatamente aquelas, né, que trazem definições, as classificações, os conceitos. O eixo 2, no geral, ele traz tem uma presença pequena em relação ao eixo 1, só 22,7%. E em relação ao eixo 3, é quase que inexistente. Né? Nós encontramos apenas 1,8%, e apenas uma das coleções encontramos atividade referente ao eixo 3, que trata desses conectivos. E aqui nesses gráficos, a gente faz uma divisão, tá? Realmente o percentual dos eixos em cada obra. Então, relacionando ao Tecendo Linguagens, essa coleção, podemos perceber que nas 2 coleções, o eixo 1 predomina, né? E na Tecendo Linguagens, nós temos aí uma predominância um pouquinho menor do que o alfa, né, a alfa, mas nos 2 casos predominam, sim, em relação ao uso dos conectivos,
o eixo 1. E nós fomos, né, continuamos com a nossa análise, as nossas observações, e aqui a gente começou a delimitar mais ainda. E aqui nós temos o percentual de atividade sobre conectivos contrastivos, certo? Nas duas coleções. O que é que nós percebemos nisso? Que na coleção Tecendo, nós tivemos, foi até algo que nos chamou um pouquinho, né, a atenção, o eixo 2, né, com as atividades realmente que levam àquela questão da gramática e a produção de texto, de sentido de texto. Então, esse eixo 2, a interatividade, ela estava presente nessa coleção relacionada aos conectivos contrastivos. No entanto, lá na coleção Alfa, predomina o eixo 1 com as atividades do eixo, né, petalinguísticas e epilinguísticas. Isso em relação aos conectivos contrastivos. Agora, nós observamos aqui, olha a diferença do percentual de atividades sobre os condicionais, né? Os conectivos condicionais. Uma diferença, como eu disse para vocês, ela é bem mínima, era 3,8%, né? Mas, dividindo entre as duas coleções, na Tecendo Linguagem, essas atividades, elas chegaram ao eixo 2, né? Uma porcentagem bem apresentável, 80%, muito bom, né? Mas, no alfa, na geração alfa, continua a predominância e, assim, de chamar realmente muita atenção desse tipo de atividades do eixo 1, 90% na alfa. Isso relacionado às atividades sobre os conectivos condicionais. E aqui eu trouxe para vocês, assim, para perceber, deixando claro que essa abordagem, essa análise que a gente faz, é porque, como já foi dito anteriormente, o livro didático, ele é um grande recurso, né? Muitas vezes ele é o único. E também, assim, ele está nas nossas mãos, então a gente precisa ter essa noção, essa consciência de como o conteúdo que nós estamos apresentando está sendo visto lá no livro, está seguindo a nossa mesma visão, certo? Então, assim, houve já um avanço muito grande mesmo, podemos perceber, mas também sabemos que sempre tem, né, que melhorar algo. E aqui eu apresento a vocês um tipo de atividade metalinguística, lá do eixo 1. Né? Ele traz textos, todas as atividades sempre, aliás, a maioria delas, trazem sempre textos ou trechos dos textos das unidades do livro, né? E aqui a gente tem um trecho, e olhem só as perguntas que eles apresentam. De quantas orações o período que forma esse trecho se compõe, né? Copie essas orações separando-as. É um período composto por coordenação ou subordinação? Explique. Então, aqui o aluno ele tem só que fazer essa coisa praticamente que memorizado mesmo. Contar quantas orações, tem que separar, como é que ele vai fazer isso, ele vai ter que classificar esse período. Então, tem que ter essa questão. Aqui é dito uma memorização de conteúdos, né? Encontramos também, já no eixo 2, isso aqui é um print do livro, né? Atividade produtiva, nós encontramos aqui, né? Com um conectivo contrastivo. E aqui ele não traz aquela de o que é, qual a classificação, diga que tipo de conectivo é esse. Ele apresenta o conectivo num trecho, né? E pede para que o aluno ele até reflita sobre aquela utilização do conectivo naquele momento, né? Naquele contexto. Aí aqui eu tenho esse conectivo e ele pergunta, né? A frase que antecede o termo destacado indica uma avaliação que a especialista em terapia cognitivo-comportamental faz na internet. O termo em destaque foi usado para introduzir. Então, o aluno vai ler esses 3 itens aí para ver realmente, para tentar identificar, refletir qual a função dele nesse texto. Então, aqui eu tenho uma atividade produtiva que trabalha o conectivo juntamente com a produção de texto. Temos aqui, como foi falado, né, que a questão de condicional foi mínimo que nós encontramos, mas nós encontramos essa atividade do eixo 2 direcionado, sim, aos conectivos e tendo aí um exemplo condicional, né? Aqui tem um anúncio que diz assim, você expõe o crime, a gente não expõe você, e aqui pede-se que o aluno, ele transcreva, né, colocando nos itens, entre parênteses, essa relação que está lá indicada. E quando a gente vai perceber, só aparece em um momento, né, o tema, o conectivo, a relação de condição, né, de condicionalidade, onde o aluno vai utilizar o conectivo condicional.
Encontramos, né, como foi visto lá, vamos dizer assim, uma pequena, né, uma representação assim, mínima do eixo 3 nas atividades dessas coleções. Nós encontramos também que é uma tirinha, desculpem não aparecer aqui a tirinha em si, mas ela está escrita assim: vamos casar mesmo, você sendo branco de listas pretas e eu preta de listas brancas. Então, pede-se aqui que o aluno ele transcreva esse período composto do segundo quadrinho, né, que é esse período aqui. Primeiro, pergunta se houve alguma alteração de sentido, quando ele faz essa modificação de iniciar esse período com a oração subordinada. Né? E ele vai tentar refletir essa alteração de sentido. E no outro, você precisou fazer alguma mudança na pontuação? Então, aí vem aquela questão da variação, né? Se ele mudou de posição, ele precisou ter essa mudança de pontuação, houve, e se houve, por que houve, ele vai ter que ter essa explicação. Então, a reflexão... Professora? Oi. Mais 2 minutinhos, tá? 3 minutinhos. Tudo bem. Estou concluindo. Olha só, concluindo mesmo. E aí, diante disso, tá? Nós vimos realmente que, embora haja variedade de atividades, né, ainda predominam as metalinguísticas, os conectivos contrastivos, eles são mais explorados que os condicionais, sim, e a heterogeneidade linguística, praticamente, ela não é explorada nas atividades referentes aos conectores de modo geral. E deixamos aqui que, embora o livro didático ele seja o recurso norteador para o professor, não supre as necessidades de um ensino de gramática que contribua para o desenvolvimento da competência discursiva do aluno. Essa função cabe ao professor, né? Cabe ao professor essa tarefa, no caso. Então, deixo aqui com vocês as nossas referências, tá? E agradeço imensamente a atenção de todos e estou muito feliz por participar deste evento. Oi, Patrícia, excelente trabalho. Nossa, a gente está até aqui conversando pelo nosso chat privado aqui do grupo, né, de professores da comissão organizadora, como que os trabalhos estão bons, muita coisa boa saindo do próprio Letras, né? Como você falou, vocês estão distantes no espaço, né, mas estão conectadas aí no pensamento, né? Você e a Leila, o pessoal que apresentou anteriormente, né? Aí depois a gente Exatamente, né? Fizemos uma viagem do sul para o Nordeste. Pois é, ótima apresentação. Depois a gente tem muita coisa para comentar. Aí agora, quem vai apresentar é o professor Tarles, né? Perfeito, Ana. Verdade, concordo com a Ana, faço das palavras da Ana as minhas. Realmente os trabalhos estão muito bons, muito legais, e a gente vê que realmente, né, como que às vezes um mesmo tema, né, possibilita observações de diferentes ângulos. Eu estou abrindo aqui a apresentação, que ela estava, o computador, às vezes na hora fica emocionado, né? Deixa eu colocar aqui. Tá aparecendo bem? Tá dando para ver aqui? Tá dando, Tarles. Tá dando? Ok, obrigado. Então, bom dia novamente. Como a Ana disse, eu sou o Tarles Gervásio, né, um dos docentes do Grupo CCO. Sou professor do Colégio Pedro II. E a minha pesquisa é sobre a construção, né? O que eu vou trazer aqui para vocês hoje é a construção só que não, né? Que, na verdade, eu até coloquei separado aqui no título, né? Mas, em geral, a gente encontra num bloco só, né? A hashtag, né? O sinal gráfico da hashtag, o só, o que e o não juntos, né? Então, é a construção só que não, um estudo à luz da linguística cognitiva. Bom, tá havendo alguma questão aqui. Eu vou trocar, pessoal. Peço desculpa, eu vou trocar aqui a tela, tá bom?
porque eu estou achando que pelo PDF está passando errado. Só um momento, por favor. Problemas operacionais, né? Tá aparecendo agora? Sim. É porque eu não vejo a tela. Tá certo? Então, ok. Então, novamente, né? Como eu disse, a construção só que não, um estudo à luz da linguística cognitiva. Vê se passou para mim, por favor, a tela. Não. Não mudou a tela? Agora sim, objetivos. Objetivos? Obrigado. Então, obrigado, Leila. Aí aparece assim, ó. O objetivo, né? Os objetivos dessa minha apresentação são os seguintes objetivos: descrever o papel desempenhado pela construção, só que não nos contextos de uso. Descrever o propósito discursivo dos autores dos posts, né, das postagens que a gente vai ver aqui, ao empregarem a construção, só que não, que também pode ser grafada como hashtag SQN, né? E discutir também, descrever o papel dessa construção como gatilho para ativar a conceptualização do sentido irônico. Então, como fundamentação teórica, né, eu me balizo, né, me pauto na gramática de construções de Goldberg, 95, na mesclagem conceptual de Fauconnier e Turner, 2002, na ironia de Coulson, né, e na ironia de Coulson, 2001, 2005. Né? Então, falando um pouquinho, né, só para poder contextualizar, falando um pouquinho aqui sobre as construções são compreendidas, né, como unidades básicas da linguagem. Padrões frasais são considerados construções desde que algum aspecto de sua forma ou função não seja estritamente previsível a partir de propriedades de suas partes componentes ou a partir de outras construções reconhecidas. Essa citação de Goldberg, 95, ou seja, a ideia da construção seria o quê? Um pareamento de forma e função. Né? E aí a gente chama, né, eu chamo nesse trabalho, só que não de construção. Né? E aí a gente vai tentando entender por quê. Claro que eu fiz aqui um recorte de uma pesquisa que é um tanto maior, né, mas por conta do tempo, né, e pela proposta também do CCO, esse trabalho também, né, eu venho desenvolvendo há um tempo, e agora a gente vai falar sobre a mesclagem conceptual. O que seria mesclagem conceptual, também conhecida como integração conceptual? Né? É uma atividade mental básica e de característica imaginativa proveniente de uma conexão de espaços mentais em forma de rede, tendo como formação mínima o envolvimento da projeção de 4 espaços, pelo menos. Então, a gente tem o quê? Uma atividade imaginativa, né? Que tem o quê? Que ela se origina dessa conexão de espaços mentais. Né? Então, essa mesclagem conceptual é um desenvolvimento da teoria de Fauconnier dos espaços mentais, né? Dos mental spaces, por assim dizer. Um desdobramento. Né? E aí, a gente traz aqui, eu trago aqui a questão do que seriam, né, esses 4 espaços. Então, a gente tem aqui a projeção entre domínios, a gente teria os espaços de entrada, né? Aí eu vou mostrar depois uma ilustração. Nesse espaço, né, a gente tem a projeção parcial dos espaços input 1 e 2 interconectados. A gente tem um espaço genérico, né, um esquema genérico, né, que é um espaço mental genérico que projeta a organização e a estruturação abstrata em comum entre os inputs, né? Entre os inputs, isto é, a estrutura partilhada pelos domínios em qualquer momento de desenvolvimento da rede de mesclagem conceptual. A gente tem também um espaço chamado espaço mescla, né? Que seria o quê? O espaço em que os elementos
dos espaços iniciais de entrada, ou seja, desses espaços input, são em parte projetados. E teríamos aí também uma estrutura, né, por consequência, uma estrutura emergente, que seria o espaço mesclo, resultado da projeção desses espaços, né, que são, né, desses domínios que, de alguma forma, estão sendo cruzados, né? Então, ele apresenta uma estrutura emergente própria, com uma configuração divergente das existentes nos inputs. E aí eu trago aqui, né, um processo, né, do próprio Fauconnier e Turner, 2002, da própria obra, né, uma ilustração dessas projeções. Então, eu tenho ali um espaço genérico, né, um espaço genérico, eu tenho o espaço input 1, o espaço input 2, os espaços de entrada, e eu tenho, por consequência, esse espaço mescla, essas projeções, né, imaginativas, esses espaços mentais vão se intercruzando de algum modo, e aí geram esse espaço mescla, tá? Que é da onde a gente consegue entender, né, o que está acontecendo muitas vezes quando a gente utiliza, por exemplo, essa construção, só que não no discurso. E aí eu trago também um comentário, uma citação de Coulson, quando ela fala a respeito de ironia ou mesmo de declarações sarcásticas também, né? E ela diz assim, que declarações sarcásticas são relevantes porque lembram o ouvinte de uma declaração anterior ou norma compartilhada que rege expectativas. Além disso, essa menção ecoica, né, ela traz isso como se fosse um eco, de alguma forma, sustenta que a função comunicativa de um discurso irônico é transmitir a atitude do falante para a declaração ou norma que está sendo ecoada. Então, esse trecho é muito, muito elucidativo quando ela fala que, a função comunicativa de um discurso irônico é transmitir a atitude do falante para a declaração ou a norma que está sendo ecoada. Quando a gente começa a observar, né, principalmente quando eu estava fazendo esse levantamento, vou falar um pouco sobre isso na metodologia, né, eu comecei a observar que havia ali algo de irônico, né, algo de sarcástico, né, uma declaração ali, né, e que merecia ali uma observação. E aí a gente tem aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre a linguagem, né, virtual, porque esse trabalho, né, justamente, ele é um estudo à luz da construção, só que não, e aí eu tomo como o meu próprio corpus postagens que foram extraídas do Facebook, né? E aí a gente tem aqui, eu comento, né, que a linguagem virtual, sobre a linguagem virtual e o Facebook. A internet permite que encontremos textos que se aproximam da linguagem falada por ser aberta a todas as gerações e, sobretudo, por promover uma interatividade que ultrapassa as barreiras de diferentes classes sociais e econômicas. Acrescenta-se ainda que, como bem observa Ferrari, né, a Ferrari aqui é uma teórica do domínio jornalístico, tá? Não é a Ferrari da linguística cognitiva. E aí ela diz que, com a mídia eletrônica, mesmo a informação perde a sua característica unívoca de relação para transformar-se em dado com múltiplos significados e leituras. Porque o próprio Facebook, ele é um gênero, né? A gente pode considerar, né, que de alguma forma ele é um gênero que ele abriga outros gêneros ou mesmo subgêneros. Ele é um gênero digital, né? Um gênero virtual que consegue abrigar. Então, muitas vezes, né, essa informação postada ali, né, escrita ali, ela vai perder essa característica de um para um, né? E vai trazer múltiplos significados e múltiplas leituras. Então, o espaço cibernético, ele parece requisitar inovações que ultrapassam os limites da tecnologia e esbarram em questões linguístico-discursivas e pragmáticas, influenciando muito na forma como usuários da língua passam a vê-la e vivenciá-la. Um exemplo bastante claro são as redes sociais, ambientes virtuais nos quais observamos que o gramatical se mistura ao agramatical e ambos, com frequência, se misturam ao situacional. Então, a gente percebe, né, porque eu vou falar do Facebook aqui, mas é claro que em outras redes sociais isso também tem acontecido, a gente observa muitas vezes algo que é chamado, né, no campo dos estudos de gramática, por exemplo, de relativização do rigor linguístico, né? Aquilo que, às vezes, é tomado como um erro, na verdade, né, ela está carregando ali múltiplos sentidos, né? E aí,
depende muito da ótica, né? Sobre a ótica que está sendo analisado aquilo. E aí a gente considera muitas coisas, né? Muitas coisas trazem múltiplos significados, né? E é claro que se fosse olhar numa ótica mais gramatical, mais tradicional, aquilo estaria o quê? Retirado, né? Aquilo seria mal visto. Mas aqui, né, na rede social, ela tem um valor expressivo muito grande, tá? E que merece ser, de alguma forma, levado em conta, considerado. Então, a gente tem aqui uma síntese da minha metodologia, né? Então, eu faço uso o quê? De dados escritos do português do Brasil, extraído da rede social Facebook, como eu disse. E aí, eu optei por o quê? Por agrupar, né, na parte da análise de dados, as ocorrências em 3 grandes grupos, tá? A saber, eu tenho o grupo 1, então eu consegui, né, trazer, né, fazer uma formação, uma tipologia, como se fosse uma tipologia, mais ou menos, dos meus dados, né, uma organização ali, um agrupamento, né, como postagens de autopromoção ou lúdicas, né, no primeiro grupo. No grupo 2 eu tenho postagens de crônicas, depoimentos, isso tudo também, é claro, né, que isso tem relação também com a extensão do texto, né, aquele mais texto, mais informação. Se a gente pensar no que Clarke e Clarke dizem, né, na linguística funcional. Então, mais texto, mais informação. E aí a gente tem também, ou seja, postagens de crônicas, de depoimentos, ou matérias de interesse geral, né? A gente tem textos informativos, tem propagandas. E aí a gente tem, considerando, isso também justifica o fato de a gente considerar o Facebook como um gênero de caráter multimodal, né? Você tem ali, por exemplo, o próprio chat do Facebook, né? A conversa pelo Messenger. Você tem os próprios vídeos que são postados ali, né? E a gente tem também o grupo 3, né? Trazendo aqui, que são postagens o quê? De conscientização, de cunho moral, né? E de opinião. E aí eu trago aqui, quando eu fiz esse levantamento de dados, né, aí eu pude perceber que, de acordo com cada categoria, né, eu pesquisei num período de tempo, né, se eu não me engano, a gente fez essa pesquisa mais ou menos observando dados, né, com ocorrências de só que não, por um período muito específico. E a gente tem aqui o grupo 1, só que não, 13 ocorrências, ou seja, 13 ocorrências relativas ao grupo 1, que é o grupo de autopromoção, né? Eu tenho ali o grupo 2, eu tenho 20 ocorrências do só que não, nesse grupo 2, tá? Que são as postagens de crônicas, depoimentos, interesse geral. E eu tenho o grupo 3, né? 10 ocorrências do só que não que a gente conseguiu ali capturar, tá? É claro que algumas ocorrências, dependendo, como eu também me baseei naquela questão de tentar pegar o contexto, muitas ocorrências tiveram de ser excluídas, né? Apareciam lá, por exemplo, uma frase solta que não tinha muito contexto, eu não conseguia trabalhar por conta daquela questão de ter tantas linhas para cima, tantas linhas para baixo, ter um contexto mais ou menos. Aí, como eu estou fazendo um recorte aqui, eu tive que enxugar, tá? E aí a gente tem aqui o grupo 3, que é o grupo 3 que trata das postagens de conscientização, de cunho moral, que também tendem a ser maiores, né? A gente também tem 10 ocorrências. Totalizando para esse trabalho, ou seja, 43 ocorrências do só que não. Tá? E a gente vai para a análise de dados, e aí eu trago aqui, né, antes de apresentar os dados com a mescla, depois, eu já trago aqui para vocês observarem, né, o primeiro dado. E diz assim, a madrugada é a hora de dormir, né? Só que não, já tinha que acordar às 5 mesmo. Eu mantenho o dado, a escrita, exatamente como foi retirada dali, tá? Mas é óbvio que por uma questão também ética, né, a gente muda, né, a formatação do que está ali, né? Eu não faço print da tela especificamente, né? Eu faço print, claro, dos meus registros, mas aqui eu apresento, essa é uma postagem de 2014, né? E a gente retira, claro, a imagem, né, o nome de quem escreveu. E diz, a madrugada é hora de dormir, né? Só que não, já tinha que acordar às 5 mesmo. Arrasta o sofá e bora dançar. As coreografias estão demais. É um dado de 2014. Tá? Então, a gente observa aqui que esse só que não, ele aparece, né, como uma construção que ela já apareceu quase que no início da postagem. E ali, eu já trago ali um caráter, né, porque a madrugada é hora de dormir, né? Então, espera-se que na madrugada você esteja dormindo. E aí vem a questão do eco que o Coulson fala, né, para você entender essa ironia que está sendo veiculada ali. E aí, ele já usa o próprio
usuário do Facebook já emprega essa construção, né, de modo que a tematizar a sua postagem, ou seja, de mostrar que essa postagem tem um caráter irônico, né, e já dispara isso na mente do interlocutor, na mente do seu leitor, né, do receptor dessa mensagem. E aí você tem um dado 2, que diz assim, ué, como assim? Ó, esse ué também, ó, você já tem até alguns elementos, né, de caráter paralinguísticos, né, por assim dizer, ó, ué, como assim? Não entendo um prefeito tão bom, só que não. Se até ele reconhece que não foi bom para a cidade, eu acho que as pessoas que votaram nele já pode parar. A gente vê umas questões de concordância, né? Pode parar de defendê-lo. Ele destruiu a cidade em menos de 4 anos de mandato. Até o final, aposto que irá prejudicar muito mais a cidade. Então, a gente observa nesse contexto, né, o só que não, mais uma vez, ressaltando o caráter irônico da sua postagem e querendo dizer totalmente ao contrário daquilo que se espera. Tá? Então, o meu leitor, isso já é uma maneira de o quê? De indexar, de tematizar a postagem. Então, muitas vezes as hashtags funcionam, né? Isso em toda rede social como verdadeiros o quê? Tematizadores daquela postagem. Né? Se você faz uma postagem, você põe, você está na praia, você põe hashtag praia, hashtag dia feliz, hashtag day off, enfim, as pessoas de alguma forma já entendem o caráter daquele seu texto. E com só que não é diferente. Só que, além disso, ela dispara, né, na mente, ela funciona como uma espécie de gatilho. A gente chama também, né, chegou a entender isso, como uma construção gatilho da ironia, tá? Das postagens. E agora a gente vai ver o emprego da mescla, né? Como que funciona, como que isso se deu na postagem. Tá? Eu queria trazer esses dados para a gente poder observar bem esse caráter irônico. E aí diz assim, no dado 3. Aqui, só para poder contextualizar, era uma eleição, tá? Era um período eleitoral, né? E a pessoa que estava escrevendo esse texto estava querendo fazer uma crítica, obviamente, né, aos possíveis candidatos. E diz assim, eu sou um coxinha, né? Que é uma expressão, né? Você tem coxinha de um lado, mortadela do outro, não é isso? Em questões políticas, e você tem, eu sou um coxinha e voto no PMDB e no PSDB porque eu não prestei muita atenção nas aulas de História e Geografia. E nem imagino o que aconteceu no Brasil entre 1960 e 2000. Só que não, tá? E aí, a pessoa já cancela. Então, eu estou mostrando, eu quis trazer esses dados também para poder mostrar o só que não em diferentes posições. Você tem no meio da postagem, você tem muitas vezes no início da postagem, né, nas primeiras palavras que estão na postagem, e você tem ao final da postagem, tá? E aí diz assim, a gente vai observar isso agora dentro da mesclagem conceptual. Então, você tem um MCI, né, de coxinha. Aí você tem um MCI, modelo cognitivo idealizado, né, de coxinha. Então, o que seria essa coxinha? Aí eu tenho esse grande espaço aqui que a gente vai chamar de espaço de fala, que é esse box grande aqui. Então, as coisas estão inseridas num espaço de fala, num espaço, né, num ato de fala, né, que seria a própria postagem. Oi? Professor Tarles, mais 3 minutinhos. Tá certo, eu estou no final. Obrigado, Rodrigo. E aí, já está dentro da questão do ato do espaço, né, do ato de fala, que seria a própria postagem, né, o próprio ato comunicativo ali da postagem do Facebook. E aí você tem ali, ó, um MCI que seria um modelo cognitivo idealizado de coxinha, né? Isso já existe, já está espraiado culturalmente, por assim dizer, a partir do momento em que você entende o conceito de coxinha nesse contexto político. E aí você vai o quê? Entender, aí você pode pensar que essa coxinha seria o quê? Uma pessoa abastada, uma pessoa alienada da realidade política daquele lugar. Então, você tem algumas conceptualizações a respeito disso, tá? E aí você tem do outro lado um MCI de eleições, né? Um modelo cognitivo idealizado de eleições. E você tem o quê? O eleitor, dentro desse modelo, você tem o partido e você tem conhecimentos históricos, porque ele data, né? O autor do post, ele traz elementos ali da própria história. E aí você vai ter, né, nesse espaço genérico, você vai ter o quê? O indivíduo coxinha, o conhecimento histórico, o processamento, o processo eleitoral e o próprio só que não, que está cancelando isso tudo que foi falado. Né? Aí no espaço de entrada 1, você tem coxinha, você tem um indivíduo alienado, aí que vai se ligar a um input 2. E aqui eu trago um modelo de mescla um pouco maior do que aquele que a gente apresentou, que é o modelo básico de mescla. Então, você vai ver aqui que ele, ao invés de ter 2 espaços input, você tem 3.
Tá? E aí você tem também essas mesclas de escopo duplo, e por aí vai, tá? De múltiplos espaços, e aí você vai justamente tentando dar conta da compreensão, né, daquilo que está sendo colocado ali. E aí, nesse espaço input 2, você tem o quê? Um eleitor informado, né? Você tem conhecimento de fatos históricos, e aí no input 3 você também tem a questão do só que não, sozinho. E aí você vai gerar o espaço mescla, que seria o quê? O coxinha como um eleitor informado, né? É justamente o que ele deseja ali de alguma forma cancelar, tá? Com o uso do só que não. Aí, indo para as considerações finais, né, para a gente poder pensar, a gente entende que, em nossas análises, constatamos que a compreensão da força discursivo-pragmática, em especial no que tange à ironia e seu traço contrafactual, existe ali, então, uma questão de contrafactualidade, é algo complexo. Isso se deve ao fato de que, para chegar ao real entendimento, o leitor necessita acionar compartimentos cognitivos, não só referente às questões linguísticas, mas, em muitos casos, extralinguísticas. Então, ele tem que pensar para fora também desse contexto, muitas vezes, né? E para alcançar, portanto, o real entendimento do que circunscreve a interação autor-texto-leitor de cada instanciação, né, de cada exemplo apresentado, é extremamente necessário que esse leitor seja o quê? Perspicaz e atento aos detalhes. Isto é, capaz de se deslocar entre os mais diversos enquadros da sua mente. Então, é justamente o que eu apresento ali. Você tem o quê? Os enquadros da mente, e esse leitor, ele precisa se deslocar. Não, peraí, coxinha. Aí agora eu tenho que acionar, ele aciona, isso é muito rápido, né, na mente dele, com base, obviamente, no conhecimento linguístico, no conhecimento de mundo que ele vem a ter, tá? E aí você tem no próprio conhecimento metafórico, né? E aí você tem, o receptor da mensagem precisa, nesse sentido, lançar mão do maior conhecimento de mundo possível, com o objetivo de facilitar o processo de ativações cognitivas, no qual são acionados os mais variados domínios e molduras organizacionais da mente. Esses frames, esses enquadros, muitas vezes só são acionados de modo integrado, por meio dessas projeções mentais que eu apresentei ali, realizadas pelo conceptualizador. Essas projeções que ocasionam, por conseguinte, uma estrutura inédita, a qual torna possível a formulação de novos sentidos por parte do leitor. É justamente nessa estrutura emergente, essa estrutura inédita. E aí, como a última parte, né, constatamos também que as construções só que não auxiliam a formação da rede de integração conceptual, uma vez que reativam na memória do receptor da mensagem possíveis características contrárias ao que foi dito no corpo da postagem. Ressaltemos, pois, que as informações acessadas na mente do leitor só se fazem compreensíveis se realizadas dentro de um dado contexto de uso, reiterando, com isso, a importância do mesmo. Ou seja, mais uma vez a gente ressaltando essa questão de como o contexto é importante. Por isso que eu disse lá no início da apresentação que alguns dados eu tive que excluir, né, até enxugar e chegar àquele número, justamente porque alguns dados não apresentavam um contexto, né, que a gente pudesse fazer uso, né? E aí eu apresento aqui as minhas referências bibliográficas, né? Algumas das referências. Muito obrigado. Obrigada, Tarles, pela apresentação. Agora somos eu e Bruno, né? Perfeito. Então, eu passo a palavra. Eu que agradeço, tá? E então eu passo a palavra, né, a Ana Paula e ao Bruno, né? Eles vão apresentar o trabalho intitulado Uso de orações gerundivas nos comandos dos itens do Enem, uma proposta de análise funcionalista. Vocês estão vendo, não estão? Sim, eu não Ana. estou conseguindo apagar a barra lateral. Como que eu faço, hein, aqui? Foi o que aconteceu comigo. Ana Paula, vai em apresentação de slides na parte superior aí. Mais à direita. Aí, ó. Uhum. Apresentar do início. Reproduzir tudo. Isso. Tá. Pode ser. Tá. Agora deu certo. Tá. Então, o título do nosso trabalho, o Tarles já falou, né? Uso de orações gerundivas nos comandos dos itens do Enem, uma proposta de análise funcionalista.
E eu vou começar dizendo da motivação do nosso trabalho. Eu comecei a me sentir motivada a trabalhar com a redação dos itens de prova há bastante tempo, porque eu sempre trabalhei em vestibulares nas outras universidades onde eu já trabalhei, né? Hoje eu trabalho na UF, mas eu já trabalhei na Federal de Viçosa, na Federal de Ouro Preto, e sempre me ocupei de parte do vestibular que essas universidades faziam. Então, eu elaborava prova e fazia revisão das provas dos outros conteúdos que não da língua portuguesa. E quem já passou por essa experiência sabe que é muito difícil se sentar ao lado de um professor que tem doutorado, que é especialista na área dele, e pedir a ele que ele reformule a redação de um item de prova, porque a redação ou está com problema gramatical ou não está adequada para esse gênero prova, né? Então, isso é sempre um desafio. Depois eu trabalhei um tempo na equipe de elaboração de itens do Enem, né, que é ligada ao INEP, então eu prestava serviço para o INEP como revisora técnica. E comecei a observar que os itens que chegavam até mim eram itens redigidos por professores de letras, né? Eu não tinha mais acesso a itens produzidos por professores de física, biologia, etc. E mesmo assim, apesar de serem itens produzidos por professores com formação em letras, eles também vinham com alguns problemas que eu ficava tentando imaginar como que a equipe do INEP resolveria, né? Porque a equipe do INEP tem depois os revisores textuais que fazem a revisão geral da prova antes dela ser aplicada. E, além disso, me deparei na prova de 2010 com alguns problemas na redação dos itens que eu não teria deixado passar como revisora de textos. Depois eu vi algumas notícias pela internet sobre problemas que realmente aconteceram na prova de 2010, na aplicação da prova de 2010. Então, nós vamos ver aqui que a prova de 2010 teve algumas especificidades, mas, enfim, a minha motivação inicial parte daí, da minha atuação como revisora de textos de provas de vestibular, como elaboradora de provas de vestibular e depois como revisora técnica de itens do Enem para o INEP. Comecei fazendo uma abordagem da seguinte forma, pensando em como há uma discrepância entre o português culto e o português padrão nessas questões, porque na medida em que os itens são produzidos por professores, quase todos doutores, ou seja, pessoas que têm um alto nível de letramento e que são, portanto, redatores cultos, naquela diferença daquela definição de falante culto, de usuário culto da língua que o Faraco propõe. Então, comecei a pensar, ora, se trata de um redator culto, né, porque tem um alto grau de escolaridade, um alto grau de letramento, mas ele escreve fora do padrão. Então, minha primeira abordagem foi essa, pensar a diferença entre culto e padrão nesses itens. Mas, a partir daí, eu procurei o Bruno, que vai falar também depois de mim, que tinha sido meu aluno, né, gente, aqui denunciando idade, o Bruno tinha sido meu aluno na Federal de Viçosa, hoje ele é professor do IFMG, e a tese de doutorado dele é sobre itens, sobre como funcionam os itens, a origem dos itens de prova, a estrutura deles. Então, nós começamos a pensar essa questão inicial de uma maneira um pouco mais elaborada, e aqui, por fim, eu vou mostrar que nós estamos a cada vez reelaborando mais a nossa percepção sobre o assunto. Então, primeiramente, a motivação inicial
é o desafio que o revisor de textos encontra diante dos textos para conciliar clareza textual, que é fundamental em qualquer prova de concurso, né? Qualquer concurso público, como o Enem, como vestibulares em geral, tem que ser feitos por meio de textos muito claros e, ao mesmo tempo, tem que ter correção gramatical rigorosa, né? Pegamos, então, dentro desse relato que eu fiz, em que já estávamos juntos, eu e Bruno, pegamos as provas de 2010 a 2019 do Enem e encontramos alguns problemas que nós vamos mostrar aqui depois na tabulação para vocês. Mas só para pegar um exemplo, para não ficar falando sobre o nada, nós estamos tratando especificamente desse tipo de ocorrência. Considerando os 3 aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática para se utilizar em óculos? Nós, então, estamos focados especificamente no uso das gerundivas, né, das orações subordinadas, adverbiais, reduzidas de gerúndio, né? Então, nós estamos tratando especificamente dessa estrutura de redação nos itens de prova do Enem. O que acontece? As orações gerundivas, quem dá aula, né, em qualquer nível que seja para ensino médio, seja em nível de graduação, está cansado de ver que nós temos redatores, né, temos alunos que escrevem frases, às vezes, incompreensíveis, justamente pelo excesso de orações gerundivas, porque não conciliam essas orações gerundivas com orações principais, né, com orações que estejam com o verbo conjugado de forma não nominal, como acontece no gerúndio. Então, essa estrutura é sempre muito difícil e é sempre alvo de comentários nos manuais de redação. Então, quando a gente pega, por exemplo, um manual de redação bem clássico e tradicional, como o do professor Otton Garcia, ele chega a dizer que numa frase, por exemplo, como saindo de casa, a porta fechou-se, do ponto de vista meramente sintático, o sujeito de saindo é a porta, porque a porta é o sujeito da oração principal. E, na verdade, nós sabemos que na comunicação, no uso da língua, o sujeito desse saindo seria uma pessoa, né, e não a porta. E fomos buscar em gramáticas tradicionais como esse assunto estava sendo tratado e vimos que as gramáticas tradicionais não trazem exemplos nas orações adverbiais gerundivas desses casos que ocorrem nas provas do Enem, por exemplo, não trazem exemplos em forma interrogativa. Então, isso acaba gerando um problema para o revisor de textos, né? Que critério ele vai seguir na hora de corrigir um item? Então, pegando um exemplo, como esse que eu coloquei aqui embaixo, né? Agindo de forma abusiva, o servidor foi afastado pelo chefe. De acordo com os exemplos que nós encontramos na gramática tradicional, de acordo com manuais de redação, de acordo com manuais de revisão de textos, essa frase tomada isoladamente só pode ter como sujeito do verbo agindo o servidor, porque o servidor é o sujeito da oração principal. No entanto, na prática, no uso, é bem possível que essa frase estivesse sendo usada de forma que o sujeito do verbo agindo fosse o chefe. Então, há algumas ambiguidades que se dissolvem ou na comunicação oral ou mesmo no texto escrito pelo contexto, mas essas ambiguidades não podem aparecer no item de uma prova de concurso público, no item de uma prova em geral, nem nas provas que nós aplicamos corriqueiramente aos nossos alunos, né? Então, essa é a questão da qual nós estamos tratando. Como analisar o uso dessas gerundivas e como tratá-las no trabalho de revisão de textos.
Então, nesse caso aqui, o revisor fica em dúvida. Ele colocaria um pronome se apassivador, ele colocaria um considerando-se os três aspectos, para que o sujeito do considerando possa ser considerado, né? Possa ser os três aspectos, possa ser esse sintagma, os três aspectos, porque se ele não fizer isso, do ponto de vista pragmático, nós entendemos que o sujeito do considerando é o candidato, mas do ponto de vista sintático, do ponto de vista da forma, da estrutura da frase, fica meio perdido quem é esse sujeito, né? Não fica claro. E os dados que nós encontramos com relação a três verbos específicos, aos verbos analisar, considerar e levar, analisando X, faça Y, considerando X, faça Y, levando X, faça Y, nós tabulamos e vimos que realmente aquela minha percepção inicial de que a prova de 2010 foi aplicada com erros, vamos dizer assim, de revisão gramatical, é uma percepção que confere, porque vejam só, realmente a prova de 2010 teve mais uso dessas orações gerundivas do que nos demais anos. Observe que nos últimos anos essa estrutura de formulação do item caiu bastante. Percebem aqui pela tabulação? E entre os verbos usados ali naquela tabela, né, naquelas provas de 2010 a 2019, o considerar ganha nitidamente do analisar e do levar. Existem outros verbos que nós não tabulamos porque apareceram pouquíssimas vezes, mas nós podemos depois, num estudo futuro, incluir esses verbos nessa tabulação. Então, o que aconteceu? Voltando aqui, em 2010, nós tivemos uma sobrecarga dessa estrutura de gerúndio em relação aos demais anos, uma sobrecarga dessa estrutura na elaboração da pergunta, né, na elaboração do item, do comando do item. E, infelizmente, entre esses dados aqui, que estão aqui nessa primeira linha, nessa primeira coluna, nós temos casos que não passaram por uma revisão gramatical rigorosa, o que, a meu ver, expõe, de certa forma, o Enem de forma um pouco negativa, principalmente no momento em que nós sabemos que ele é alvo mesmo, né, de observação por parte da sociedade, da mídia, e eu considero o Enem uma das melhores coisas que já aconteceram na educação brasileira. Eu gosto muito do Enem, entendo que ele tem problemas, mas que ele tem muito mais vantagens do que problemas, e esse probleminha da revisão relacionado à revisão gramatical me parece que é algo que pode ser evitado e que começou a ser evitado, inclusive, com a fuga a esse tipo de estrutura. E conversando com o Bruno, o Bruno foi me colocando a par de como esses itens, né, nós usamos a palavra item como questão de prova, usamos a palavra, o termo item, de uma maneira pré-teórica. Na verdade, é um termo que tem uma noção, que tem uma determinação, uma definição técnica que deveria ser conhecida por todos nós que trabalhamos com educação, com provas, etc. E depois ele vai falar melhor sobre isso. Então, depois ele vai falar melhor sobre essas características do item que devem ser levadas em consideração na elaboração do item de uma prova. E aqui eu vou pegar outros exemplos para mostrar o seguinte, outros exemplos que estão distribuídos ao longo desses anos. Considerando o texto, qual é o elemento comum a esses dois momentos da história política? Nós temos aqui a estrutura com considerando, antecedendo uma pergunta direta, né? E a estrutura com considerando, remetendo a informações que foram passadas anteriormente, que estão aqui substituídas pela expressão o texto. Mais uma vez, eu fico na dúvida.
um revisor de textos rigoroso não colocaria um C apassivador aqui, considerando-se o texto? Qual é o elemento comum a esses dois elementos da política histórica, da história política? Porque nós temos aqui que o considerando do ponto de vista semântico é o candidato, mas do ponto de vista sintático, qual é o sujeito desse considerando? Aqui embaixo, considerando o procedimento anterior, a mesma estrutura, considerando uma expressão nominal que retoma informações anteriores, a água volta a ferver porque esse deslocamento, e aqui vem uma série de respostas possíveis. E aqui nós temos um considerando que traz as informações no próprio comando. Olha só, considerando que o modelo de maior potência da versão 220 volts da torneira suprema foi inadvertidamente conectada a uma rede de contenção nominal de 127 volts e que o aparelho está configurado para trabalhar em sua máxima potência, ponto final. Nós temos aquilo que as gramáticas tradicionais chamam de frase agramatical, né? Porque nós temos uma estrutura gerundiva que não está ligada a nenhuma oração principal. Então, aqui nós temos um problema flagrante de revisão de textos. E a pergunta vem depois: qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? Então, aqui seria fácil resolver o problema da revisão de textos, que bastaria substituir esse ponto final por uma vírgula, né? Mas ainda assim, nós manteríamos, né, a mesma questão dos exemplos anteriores. Esse considerando não deveria estar como considerando-se, né? Então, essa é a questão que nós trabalhamos. Professora, oi. Falta 4 minutinhos. Jesus, então vou passar aqui para o Bruno já de uma vez. Então, eu espero aqui ter mostrado para vocês as questões que nós trabalhamos, né? E nós podemos fazer uma análise funcionalista desses itens, pensando não só na questão da revisão de textos propriamente dita, mas em todas as questões de linguagem que estão envolvidas na elaboração desses itens. Então, por exemplo, esses dois primeiros exemplos nossos aqui, né, em que você tem um considerando que recapitula informações anteriores. Como isso qual o efeito disso na leitura do candidato? Há alguma diferença para o caso em que o considerando traz informações novas, como nesse último exemplo? Nós podemos analisar essa estrutura gerundiva como uma estrutura de fundo, é o pano de fundo, as informações necessárias para a solução da prova, e a estrutura que está em forma interrogativa seria a figura. Então, nós temos uma série de desafios que vão além do problema da revisão de textos e que tem a ver com a própria análise linguística desse tipo de estrutura numa prova como a do Enem. Então, eu vou passar para o Bruno, para ele falar rapidinho, né, Bruno, que não vai ter muito tempo mais, mas só para explicar mais ou menos o que seriam essas características do item que têm que ser consideradas na elaboração da prova e por que ele considera o item um gênero especializado. Bom, Ana Paula, obrigado, bom dia a todos, em cima da hora, né, vou tentar ser bastante breve. A Ana Paula ela foi muito feliz ao dizer que os professores deveriam conhecer de modo mais aprofundado os itens, né, esse gênero textual especializado com o qual trabalhamos, mas, de modo geral, os professores acreditam que conhecem. Acho que aí está grande parte dos nossos problemas. Então, professor de física, qualquer professor, a gente cresce na escola, a gente cresce diante de questões de prova, de itens de prova, e meio que a gente passa a acreditar que a gente conhece e sabe fazer, e sabe estruturar o gênero, e não é bem assim, né? Nós trabalhamos lá nesse trabalho com Osterline, 2004, Anderson Morgan, 2008, com o meu próprio trabalho de doutorado, Lima, 2018, para mostrar que o item ele se constitui como gênero textual especializado. Esse é um conceito relativamente novo, é um conceito relativamente, né? Ele vem de 1980, com o professor Hoffman, que inaugura a linguística das linguagens especializadas. O que vem a ser um gênero especializado? Um gênero textual, como qualquer um, mas que nasce no seio
de uma comunicação especializada. Então, um bom exemplo seria a bula de remédio, um gênero textual especializado. Não usamos cotidianamente, usamos num contexto muito específico, né, no contexto especializado, tal qual é o contexto da avaliação. Então, lá, Ana Paula, volta, por favor, slide. Acho que você deu um clique aí. Bom, então, assim, por que o item é considerado um gênero textual especializado? Porque ele tem, pelo menos, essas 3 faces aí que estão destacadas em vermelho. O primeiro é o técnico avaliativo, é exatamente ali que reside a grande crença dos professores. O técnico temático tem a sua relação com o conteúdo da disciplina. Então, quem que é essa professora, Ana Paula, que vem aqui no meu item de física? Ela não sabe física. Então, os professores se sustentam muito nisso. Eles dominam o nível técnico temático, eles dominam os assuntos das disciplinas, né? E o técnico linguístico. Então, tem pelo menos essas 3. Bruno, mas o que vem a ser esse técnico avaliativo? São os aspectos que compõem a estrutura desse gênero. Quando a professora Patrícia estava apresentando lá o trabalho dela, ela trouxe o exemplo do eixo 2, né, com a conjunção entretanto, e na hora que eu bati o olho, eu já sabia qual era a resposta correta. Eu vi ali, a opção 2 é aquela que é maior, é mais longa do que as outras. Então, toda alternativa de resposta que é muito maior ou muito menor do que as demais, isso fere um princípio técnico avaliativo. Então, veja, o professor sabe disso? Não sabe. Quem é que sabe isso? Quem se dedica a estudar, né, a buscar, enfim, a pesquisar e a produzir os itens avaliativos em uma escala de avaliação externa, tá? Então, assim, há, obviamente, muitos outros detalhes sobre isso, eu falei de um dos parâmetros do técnico avaliativo. Se a gente puxar na nossa memória, basta a gente pensar assim, bom, existem itens cujo comando não tem ponto de interrogação, e alguns têm. Nós temos itens de lacuna, então veja que a própria distinção de um tipo de item para o outro já demonstra um conhecimento que estaria ancorado aí nesses conhecimentos que nós estamos chamando de técnico avaliativo, certo? Bom, então estamos chegando ao fim, o tempo está esgotando. O item, ele vem a ser um gênero especializado, como ocorre com um monte de outros gêneros textuais. O livro didático, por exemplo, pode ser considerado um gênero textual especializado. Então, aí estaria talvez, né, uma possibilidade de uma pesquisa futura. Qualquer pessoa hoje em dia senta e escreve um livro didático, democratizou, que bom. Mas não é assim, eu não posso simplesmente sentar e escrever uma bula, eu não posso simplesmente sentar e receitar, fazer uma receita médica, né, para alguma pessoa. Não é assim que os gêneros se produzem, não é assim que o gênero textual especializado deve ser produzido. Ele exige, sim, conhecimentos técnicos especializados. Então, a Ana Paula coloca aí para a gente no slide que não é por acaso que os exemplos da gramática dos manuais consultados não contemplam aí esses aspectos dos itens avaliativos, certo? Bom, agradeço a vocês. Ana Paula, obrigado aí. Obrigado a todos pela paciência e por estarem aqui nos ouvindo até esse horário. Então, obrigada, gente. Ué, eu sumi ali, não sei porquê. Apareceu, Ana. Uhum. Tá certo. Se quiserem, agora a gente já pode abrir a câmera de novo, né? Que a gente... Acho que a gente ainda consegue, por mais que a gente já tenha passado o horário, né? De repente, fazer só uma rodadazinha, né, Ana? De conversa. Sim. Algo bem rápido. Acho que os trabalhos são bem claros, assim, eu quero parabenizar, né? Antes de tudo, pela elaboração, né? Pelo cuidado, pelo zelo, né? Na apresentação dos dados, dos quadros, né? Isso já é um ponto, assim, que eu acho que ajuda muito no entendimento, né, do outro a respeito do nosso trabalho. E aí, agora a gente pode abrir para dúvida, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário. Eu queria fazer um comentário que eu tinha anotado para fazer para Leila e Cláudia. Eu não sei se elas estão aí ainda. Sim, estão, né? Mas eu acho que serve, na verdade, para a Patrícia também. É um comentário assim, mais genérico. Observando os exemplos que vocês trouxeram, né, do uso das condicionais, e vocês observaram como que os livros didáticos exploram mal, né, a potencialidade, né, das frases, etc. E eu fico me perguntando o seguinte, por um lado, nós já temos um ensino dessa parte
bem avançado, muito melhor do que o que era, por exemplo, na minha época, né? Na minha época, a gente pegava, o professor colocava uma frase no quadro para a gente fazer a análise sintática, pronto, acabou. Não tinha sequer uma tentativa de contextualização, né? Nos livros que vocês trouxeram, os exemplos que vocês colocaram, você tem, por exemplo, alguns elementos que são enriquecedores, né? Por exemplo, um quadrinho do Calvin, né? Então, você tem uma aparente contextualização do item num gênero textual, comunicativo, né? Mas a minha pergunta ou observação será que realmente está havendo um link, né, entre esses elementos que foram incorporados ao ensino da gramática e o ensino da gramática propriamente dito? Será que, na verdade, esses outros elementos não funcionam como acessórios, né, que enfeitam o livro didático, dão a impressão de ser um livro muito bom, e na hora que você vai pegar o exercício propriamente dito, ele é muito parecido com aquele que nós fazíamos, né, na nossa época? Não sei se vocês concordam. Então, Ana Paula, essa questão ela aparece em muitos artigos já publicados, né? E quando a gente vê, a gente sabe, né, que não é fácil, né? Que esse tipo de conteúdo teria que ser um material complementar mesmo para o professor. Não tem como colocar tudo no livro didático também. Mas tem como fazer bons livros didáticos, né? O professor Faraco tem uma coleção, inclusive aprovada no PNLD, e que nunca é selecionada pelos professores nas escolas, que é uma pena, né? Porque é uma proposta de livro didático encaminhada nessa direção, né? Do trabalho com os sentidos, né? Com a variação e tal. Então, assim, o que acontece, né? O que eu vi, assim, um pouco que eu sei, né, a respeito, não sou especialista nessa área, mas o pouco que eu vejo, assim, né, como pesquisadora, é que os autores de livro didáticos, eles cumprem itens lá na avaliação, né? Então, tem o gênero. Tem diversidade de gênero? Tem. Agora, o que a gente faz é que está faltando, né? Fazem muito bem em alguns lugares, sim, a gente já vê que eles já melhoraram bastante, né? Na parte de leitura, né? Compreensão, produção de texto, essa questão já melhorou bastante do que era no meu tempo também, né? Mas quando chega na parte de análise linguística, é aí que o trabalho ainda é incipiente, assim, muito, 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 muito incipiente mesmo, né? Não há essa articulação, está ali para cumprir o item, né? Gênero, né? Que tem que ter o gênero, né? A partir do gênero, aquela coisa toda. Então, é essa a minha percepção. Não sei, a Leila, né? E a Claudete, acho que fez o trabalho junto com a Patrícia, né? Também. Se podem comentar. Assina embaixo. É exatamente isso. Agora, assim, no caso do trabalho dos meninos, da Patrícia e do Rogério, de fato, nas condicionais, nós observamos essencialmente o que a Cláudia falou. Já em relação aos contrastivos, né, que foi o trabalho específico da Patrícia, já houve um salto melhor, né, assim, um salto de qualidade, já algumas questões muito, muito interessantes, de base contextual mesmo, né? E aí, assim, de fato, o texto ali, em algumas questões que a Patrícia observou, mas ela não trouxe, né, não daria para trazer todas, mas algumas que ficaram no eixo 2, de fato, o texto não era só enfeite, né? De fato, o texto foi usado como produção de sentido e o uso do conectivo ali como recurso argumentativo. Mas realmente não foi a maioria, né? Mas é como a Cláudia falou, já é um avanço. Pois é, interessante isso, né? Agora você está falando, Claudete, que até me ocorreu, eu vou até depois contabilizar isso, que no próprio seminário nosso do CCO, me parece que nós temos muito mais trabalhos teóricos sobre os contrastivos do que sobre os condicionais, né? Então, até numa perspectiva teórica, os contrastivos, eles parece que chamam mais a atenção, né?
Talvez, por conta dessa questão argumentativa, que Sim. talvez, embora o condicional também, mas parece que o outro é mais marcado, né? Uhum. Mais alguma Gente, coisa? curioso que se coloca assim, por que essa oração é uma oração condicional? Porque tem uma conjunção que indica a condição, né? E o que é a condição, afinal de contas? Que os livros didáticos não mostram para a gente o que é isso, né? Que relação de significado é essa? Então, alguém, não sei se foi o primeiro ou o segundo trabalho, me desculpa, trouxeram lá um trecho de um livro. Tá isso, né? Assim, né? Porque tem uma condição, mas o que vem a ser a condição? Né? Cadê o significado? Dureza, né? Você tem condições factuais e outras impossíveis. Não me lembro onde que eu vi, né? Se a natureza fosse um banco, estaria salva, né? É assim, uma condição impossível, né? Outras são difíceis, mas são possíveis. Se eu ganhasse na cena, é difícil, mas já é factual, é possível, né? É potencial, é possível, né? E tem a factual, né? A factual propriamente. Tem uma música muito linda que diz assim, se ela me deixou, a dor é minha. Então, se ela me deixou, na verdade é um fato, não é uma condição, assim, não é algo que precisa acontecer, né? Já aconteceu, ela me deixou. Se ela me deixou, a dor é minha. E a Nepes fala desses, mas há alguns gramáticos também, desses 3 tipos, né? E aí, realmente, a noção de condição, como a gente imagina que é alguma coisa sempre só potencial, né? Ou contrafactual, cai por terra nesses exemplos factuais. Me lembrou também, né, que tem um texto do Cortman, eu acho que é Cortman 97, que trata bastante dessa questão de tempo, causa, condição, né? E da questão da linha tênue também, né? Isso! Da relação, né, tá? Isso, das relações. Entre essas noções semânticas, né? Tempo, causa, condição, né? Perfeito. E essa parte é interessantíssima, né? Das muito relações. Interessantíssima e difícil também, né? De entender assim, né? Logo, gera até um impacto, porque a gente pensa assim, nossa, como que a discussão, né? Às vezes as coisas estão numa linha tão tênue, né? Como se fosse nesse exemplo que a Ana deu também, que você fica, peraí, é condição? É possível, não é? É irreales, não é? Enfim, né? A gente tem uma série de questões aí. Eu acho que o Cortman também... Cortman, com K, né? Cortman, Kortmann, né? 97, tá bom? Até soletrei, porque o nome é difícil, né? Nada. É que ela perguntou aqui no chat. Mais algum comentário, gente? Só para dizer que os considerandos a gente achou nos dados também, né, Leila? Como condicionais, né? Os gerúndios, né? Os gerúndios também, como em contextos de sentido condicional. Então, lá nos dados do Enem, achei muito interessante, né? Nunca tinha observado isso, foi muito bom para a gente prestar atenção, né? Nos itens é meio difícil eles aparecerem como condicionais, né, Bruno? Acho difícil, porque ali no item, considerando, é sempre relacionado a uma informação factual, né? E aí ele tem esse poder encapsulador também, né, de fazer a anáfora do que foi dito antes. Gostei muito da fala também, acho que foi o final do trabalho do Bruno e da Ana, né, na questão do gênero textual especializado, né, que requer um conhecimento que também é especializado, de alguma forma. Né? E as pessoas acabam achando que, né, a gente vai e coloca o carro, né, na rua, mas assim, não tem aquela segurança muitas vezes. Né? E aí, realmente, que acaba entrando, né, a gente já pensando numa outra questão, às vezes até gera um desconforto, né? Porque às vezes a pessoa domina um assunto, mas não domina o gênero, né? Daquele assunto. E aí complica. E o oposto também, né? Pode dominar o gênero e não dominar o assunto. Eu sei fazer uma receita. Não dominar o assunto. Exato. Então precisa andar junto. Eu consigo te dar um atestado médico, né? Isso, precisa andar junto, né? Sim. Porque... E eu acho engraçado, por exemplo, essa minha experiência toda, né, com o vestibular,
Eu não sou tão velha assim, então é uma coisa assim que aconteceu nos últimos 20 anos. Eu não estou falando de um vestibular da década de 70, né? Então, nós pegávamos provas que até já eram elaboradas assim, de forma bem dentro dos PCNs, né? Com uma temática voltada para a aplicação na realidade, e, no entanto, nós todos, elaboradores de todas as áreas, revisores de texto, éramos assim completamente alheios a essa questão técnica específica do gênero, né? Então, eu acho que entre todas as vantagens do Enem, essa é uma delas também, né? O Enem nos obriga a repensar a elaboração da avaliação, mesmo em contexto cotidiano, né? No contexto escolar cotidiano, né? Com certeza. Eu acho que a gente agora, né, pode, então, não tendo mais dúvidas, né, a gente pode encerrar, então, a nossa sessão, né? Também. Daqui a pouco a gente tem outras atividades, né? Cada um também tem as suas próprias atividades. E aí, assim, eu vou, antes de passar, vou até passar a palavra para você também, Ana. Almoço, né, Bruno? Isso é importante. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, agradecer ao Rodrigo, que foi nosso monitor, agradecer, né, a cada um que está aqui, que esteve aqui, né, ou que passou por aqui e precisou sair, e agradecer pela participação no evento, as apresentações, as discussões, todo esse crescimento, né, e observar quanto trabalho bonito, né, e assim, e essa possibilidade também de aproximação, né, que de alguma forma, né, mesmo estando, né, na questão da virtualidade, a gente sentiu esse acolhimento, né, esse abraço, porque essa questão da pesquisa nos aproxima, né? De alguma forma, essa conexão, exatamente. A gente brinca que o Conectives, nosso grupo, é muito assim, de conexão mesmo, né? De pessoas, e foi muito bacana. Aí, como as minhas palavras finais, eu quero agradecer em nome do grupo, né, em meu nome, em nome da Ana Paula, tá? Por essa manhã de aprendizado. Passo a palavra também à Ana Paula. Obrigado, viu? Agora, às 14, nós temos a palestra com a Trobat, né? Todo mundo convidado, e também reitero o agradecimento do Tarles, e agradeço também pela atenção com a nossa apresentação. E lembro que nós vamos publicar anais, né? Então, quem tiver interesse, é só continuar acompanhando as informações sobre a captação dos textos, né? Para os anais. Obrigada, gente. Então, um abraço. Boa tarde, pessoal. Até breve. Tchau, obrigada. Até mais. Pessoal, tchau. 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 Vou sair, tá tarde. Tá certo. Ana, foi, né? Ok. A gravação. Tem que parar a gravação.